Deixa eu só... Obrigado. Uma ótima noite a todos nós. Sempre que eu tenho a oportunidade de refletir sobre algum tema da doutrina, eu agradeço primeiramente a Deus pela chance de estarmos juntos nessa Casa Santa e também o carinho da casa pelo convite. Me senti muito feliz, muito honrado e não podia deixar de vir para refletirmos juntos sobre um tema que eu já queria há muito tempo tentar desenvolver algo relacionado. Que nós sabemos bem, que conhecedores da doutrina somos, a filosofia, como é a proposta da temática de hoje, é um dos fundamentos da doutrina espírita. É uma das bases essenciais trazidas pelo nosso codificador. E, além disso, o que ela tem para nos oferecer no trajeto de elevação moral do indivíduo. Que, dentre muitas características e recursos que a doutrina espírita nos oferece, a elevação moral é o grande objetivo. Nós podemos regressar à verdadeira vida melhores que aqui chegamos. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho da construção da doutrina espírita, da filosofia na doutrina espírita e também como ela, de alguma forma, colabora para o nosso desenvolvimento moral. E antes de nós entrarmos nessa colaboração, aqui a gente precisa entender o que é a filosofia. O que se constitui filosofia. Porque muitos podem pensar que é a arte de pensar, é a arte de ter o pensamento livre. E é, de fato. Porém, quando se trata de algo relacionado à doutrina espírita, por exemplo, é necessário um fundamento. É necessário uma base lógica para que essa filosofia se estabeleça. E Haroldo, numa das palestras que eu assisti dele, ele diz que um dos desafios maiores que nós temos é definir de fato o que seja filosofia. Talvez nós colocarmos 4 filósofos dentro de uma sala para poder definir, nós sairemos com 4 definições diferentes. Mas para nós termos uma direção, para nós termos um norte, eu trouxe uma definição do livro Introdução à Filosofia Espírita, do Zé Herculano Pires, que diz assim: são muitas as definições de filosofia, mas a que subsiste como essencial é ainda a de Pitágoras, o amor da sabedoria. Daí a exatidão daquele axioma: a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. E aqui um ponto interessante, é o pensamento que se analisa. Como eu penso e a forma com que eu analiso aquilo que eu penso. Então, é o pensamento que debruça sobre si. É a forma que nós analisamos com fundamento e com razão aquilo que nós estamos refletindo sobre. Eis a descrição perfeita de um ato de amor. A mãe se debruça sobre o filho porque o ama e deseja conhecê-lo. E também esse é um pressuposto essencial. O conhecimento fundamentado. E aqui mais uma definição. Podemos defini-lo como a relação entre o pensamento e a realidade. E aqui também um ponto extremamente interessante. Porque nem tudo que pensamos, de fato, faz parte da realidade. Nem tudo. O nosso pensamento vagueia, vai longe. Atinge diversas camadas da nossa capacidade imaginária. Porém, a filosofia, ela traz uma relação do nosso pensamento com o que é real. De fato, com aquilo que existe. Não necessariamente com aquilo que nós projetamos, que pode ser uma não realidade. Então, esse é um dos fundamentos também. Uma outra definição é o caminho racional para atingir a verdade e o bem. Aqui também um outro ponto extremamente interessante. É o caminho racional. E o que é ter razão? O que é passar por um nível fundamentado de conhecimento e atestar que aquilo é racional? E, acima de tudo, na filosofia espírita, a verdade e o bem. Porque existem filósofos que são negativistas, que utilizam desse recurso da arte de pensar para distorcer o significado de Deus, para deturpar,
a estrutura familiar e por aí vai, que foge da linha principal da doutrina espírita, que é o bem. Um exemplo, o nosso querido Armando Falcone, de Juiz de Fora, que trabalha na FEAC, ele cita um caso de um casal de jovens, namorados, que frequentavam a FEAC. E aí eles passaram na faculdade de filosofia, os dois. E aí o seu Matheus Fraga, que é mentor da casa espiritual, pede para que eles sejam orientados. Que lá, na universidade, eles encontrariam pessoas do mais alto grau de conhecimento. Doutores, pós-doutores, enfim. Porém, que eles também encontrariam pessoas com um alto grau de conhecimento, mas que colocariam em xeque a crença deles em Deus. Eles foram orientados. Passou o tempo, formaram filosofia, não voltaram mais na FEAC. Eles não frequentam mais lá. Então, aqui nós precisamos ter esse claro entendimento que é a verdade e o bem acima de tudo. Ele divide a realidade em dois mundos. O mundo sensível e também o mundo inteligível, que é o mundo das ideias que até os filósofos antes de Cristo vieram nos dizer, vieram nos trazer. E defendendo que o conhecimento verdadeiro é a lembrança da alma. E o que seria essa lembrança sem nós falarmos necessariamente da reencarnação? Como que eu posso lembrar algo do passado se nós não considerarmos a reencarnação? São as reminiscências, como está escrito. São os resquícios do passado que ainda moram em nós. E aqui eu trouxe uma definição no Livro dos Espíritos, no item 6, que diz assim: a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. No apelo que faz à razão e ao bom senso. E esses são atributos que nem todos nós temos. Salvo engano, Camille Flammarion dizia, o Kardec era um bom senso encarnado. Porque ele tinha critério, ele tinha conhecimento e inteligência suficiente e também bom senso para entender tudo o que se passava e também durante a codificação nos estudos que fazia. Então, a filosofia também deve passar pelo bom senso. Mais uma definição. A filosofia definiu-se como o fulcro de um novo ciclo da evolução humana. De um novo ciclo. É uma nova forma de pensar. É uma nova estrutura trazida da codificação, que Jesus já houvera dito, porém Kardec, com a codificação, veio a estender ainda mais o significado. Veio a abranger mais o significado. E se tornou, de fato, uma nova forma de pensar sobre a vida, sobre a existência. E principalmente sobre a nossa eternidade. No sentido de nós sermos seres que continuaremos vivos após a morte do corpo. Não se trata de um fato ocasional ou isolado, mas o resultado de um processo histórico do pensamento, ou da razão, como queria Hegel em seu desenrolar na temporalidade. Então a filosofia espírita não é algo criado. Kardec, ele não sentou no seu escritório e disse: hoje eu vou escrever sobre vou inventar, desenvolver a filosofia espírita. Não. Ele teve influência, ele teve fundamento para que ele pudesse trazer na codificação a questão o que filosófico. E aqui eu trouxe também algumas reflexões muito importantes que circundam a questão filosófica. Porque há muitos anos atrás, o mundo era explicado pela fé. O mundo era explicado pela crença que a pessoa tinha. E nada mais valia se não fosse a questão dita por um líder religioso, por exemplo. Meu Deus explica tudo. O que está acontecendo com você, meu Deus explica. E não tinha fundamento para isso. Era questão de crença. E aqui nós temos esse ponto-chave do pensamento livre. Nós temos o pensamento livre? Nós sabemos pensar de forma livre? Porque talvez muitos de nós possamos entender o pensamento livre como a arte de pensar em qualquer coisa. E nós podemos pensar em qualquer coisa de qualquer forma. Porém, o pensamento livre aqui
ele precisa passar pelo crivo da razão. Ele precisa passar por um fundamento e conhecimento daquilo que a gente pensa para atestar se de fato é uma realidade ou não. E imaginemos nós à época, isso muitos anos antes de Jesus, por exemplo, que alguns movimentos religiosos já eram bem estruturados, se definiam religião primeiro e utilizavam da filosofia como algo subsidiário. Ou seja, eu utilizo da metodologia filosófica para atestar aquilo que eu falo, dentro das 4 linhas ali do movimento religioso. E aí veio a doutrina espírita depois de muitos anos. Fala assim, não. Primeiro nós precisamos pensar. Primeiro nós precisamos ter a lucidez daquilo que se fala, para depois a gente pensar na questão religiosa. Então a doutrina espírita é um movimento que se intitula filosofia primeiro. Primeiro a gente precisa pensar, racionalizar, entender aquilo que se passa, aquilo que é dito, aquilo que nos é direcionado. E aí depois, com alguma conclusão, a gente vai pensar nos outros fatores. E é claro que a ciência aqui também entra, e nós já iremos falar um pouco sobre. Então essas questões sobre algum movimento se intitular religião primeiro tem uma grande problemática, e foi justamente o que eu disse. Porque se nós intitularmos algo religião primeiro e tudo ser explicado pela fé, eu vou utilizar aquilo que é racional para explicar a fé que eu tenho, a crença que eu tenho. E muitas vezes isso pode ser errado, a forma que eu creio, a forma que eu penso. Eu não sou dono da razão. Então essa era uma das grandes problemáticas à época. Nós utilizamos a filosofia como algo subsidiário. Nós utilizamos essa arte de pensar de uma forma que afirme aquilo que eu acho que é verdade, não que necessariamente seja. Porque não tinha fundamento. Qual que era o fundamento? Meu Deus explica tudo, mas qual que é o fundamento disso? O porquê das coisas. E tudo tem uma lógica básica. Todo efeito inteligente, ele provém de uma causa ainda mais inteligente. Então a filosofia espírita colabora. E dessa forma, seguindo, por exemplo, nesse caminho, nós conseguiríamos chegar numa plena verdade? Difícil. Porque se nós tínhamos algo como ilusório, muitas vezes, algo que era inexplicado pela razão, dificilmente nós conseguiríamos chegar na plena verdade da situação. Na plena verdade da coisa. E aí, na época, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, eles eram muito perseguidos. Muitos deles foram mortos por pensarem diferente. Por achar, por exemplo, que a época o pensamento da igreja, a época, não era adequado. Não era o melhor. Eles foram exilados, alguns foram mortos, tiveram muitas obras queimadas, sofreram muitas perseguições, por conta de pensarem diferente. Eles decidiram pensar de uma forma lúcida, mais racional. E nós já vamos ver no que se desencadeou esse pensamento racional. E aqui eu coloquei essas perguntas justamente para provocar, no bom sentido, e nos aguçar a curiosidade de entender de onde vem então a filosofia espírita, de onde ela se fundamenta. Porque Kardec foi influenciado. Kardec teve suas bases. E aí começa nós entendemos, por exemplo, na metade do século XIX, que na Europa um pensamento mais que soava mais diferente do que era visto antigamente começou a ecoar, começou a crescer por alguns filósofos, alguns cientistas, e à época o mundo era explicado pela fé, pela religião. E eles, analisando aquela situação toda, eles pensaram, mas não, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa que não é bem explicada nisso. Não pode ser tudo explicado por aquilo que o outro necessariamente acha.
Porque de alguma forma ele pode estar errado. E aí eles começaram a desenvolver um pensamento mais lógico, mais racional. E esses filósofos, por exemplo, que sofreram esse tipo de retaliação, eram tidos como hereges. Eram tidos como as pessoas que não eram benquistas, por exemplo, no meio religioso à época, até na sociedade. Porque muitas pessoas à época eram obrigadas a acreditar naquilo que se falava. Não havia liberdade. Não havia sequer a possibilidade de nós nos expressarmos. E aí aquele que tinha coragem, naturalmente, era perseguido, se não morto. E um ponto interessante também, que nessa época, o indivíduo que nascia num berço católico, num berço judeu, num berço protestante, ele tinha o destino de seguir aquela religião. Ele não poderia seguir outra. O destino daquele indivíduo que nascesse em determinada estrutura religiosa deveria ser segui-la. Porém, começou a mudar quando o cenário socioeconômico à época começou a se modificar. O mercado começou a se expandir, os povos começaram a se interagir, e aí começou, de fato, as pessoas pensarem diferente. Por exemplo, se eu fosse de uma tradição católica, e o nosso querido amigo Ângelo Cristo Dutra fosse protestante, e eu, numa troca comercial, começava a falar de assuntos naturalmente religiosos, e eu dizia assim: Ângelo, o meu Deus católico explica tudo. Aí ele dizia assim: mas tem alguma coisa errada então, porque eu também eu tenho uma religião e eu sou protestante, e o meu Deus explica tudo. E aí vinha o judeu: não, vocês dois estão errados, o meu Deus é que explica tudo. E quem estava certo? Quem tinha razão? Em quem acreditar? Qual era o fundamento lógico para explicar isso? E aí eu coloquei uma definição de Voltaire, que também foi um dos personagens muito importantes no movimento que aconteceu na Europa, que nós vamos ver, que ele fala sobre a crença. E nessa interação dos povos, nós víamos o quão a crença estava impregnada nos indivíduos. Porque muitos deles eram credores fanáticos. Só acreditavam, mas não tinha fundamento lógico para isso. E a crença fanática, ela cega. A crença, quando nós temos essa convicção, de certa forma, e não sabemos o fundamento por detrás daquela crença, de alguma forma nós estamos dando crédito àquilo que nós acreditamos. E talvez possa ser que não seja uma verdade absoluta, não seja uma realidade, muitas vezes. E ele coloca: o fanatismo é a pior das religiões. E eu achei interessante que ele falou a pior das religiões. E por que religião? Porque de alguma forma a religião passa pela crença, passa pela fé. E o indivíduo que é fanático, ele não aceita outras ideias, ele não aceita outras formas de pensar. Ele fala assim: não, eu creio nessa direção, e para mim é o suficiente. Mesmo que haja evidências que aquela direção para a qual ele esteja olhando não seja a mais adequada. Por exemplo, eu já escutei de pessoas, de acadêmicos, que falavam assim: eu não creio no átomo. Eu disse: é mesmo? Qual que é a razão? Eu não posso ver. Mas será que tudo que existe no mundo é o que de fato que nós podemos ver? Porque é sabido pela ciência que 90 e tantos % é de matéria escura, nós não conseguimos ver. E por isso ela deixa de existir? De forma alguma. Então, existe muito fanatismo ainda, sem tanto fundamento para isso. E aqui,
como eu havia mencionado, na Europa começou a surgir um movimento diferente do formato de pensamento que houvera sido visto antes, muito antes, por exemplo, da época do Cristo. Os filósofos, por exemplo, como Aristóteles, Platão, Sócrates, eles já introduziram um pouco da ideia filosófica do Espiritismo, que eles falavam sobre o mundo das ideias e por aí vai. Explicavam a vida de uma outra forma e eles influenciaram os filósofos que vieram depois. E na Europa começa a surgir um movimento que dizia assim: não se pode mais crer por crer, é preciso pensar racionalmente. Então aquela ideia de crença por crença aqui já não existia mais, através deles. Não é porque uma pessoa chegava perto de mim e falava assim: Flávio, meu pai já é desencarnado há muitos anos. Um exemplo meu. Não é porque uma pessoa chegava perto de mim e falava: Flávio, seu pai se fez presente e ele pediu para dizer isso, isso e isso. Será que de fato eu tenho que acreditar necessariamente naquilo que a pessoa fala, sem analisar a credibilidade da mensagem? Não necessariamente eu tenho que acreditar naquilo. Não necessariamente. Eu posso analisar. Porque meu pai não mudou depois que ele desencarnou. Então, da mesma forma que ele falava comigo aqui, do outro lado ele tem que ser da mesma forma. O mesmo carinho, o mesmo puxão de orelha, o mesmo gesto, porque ele continua sendo a mesma pessoa, o mesmo ser. Então não é crer por crer, é pensar, é racionalizar. A religião tem sido as trevas da fé, e aqui um ponto muito forte. Porque como explicar, à época, algo relacionado à religião e vir o movimento falar assim: não, está errado. A religião tem sido a escuridão da lucidez, na época. Porque não era explicado, era imposto. O indivíduo ele precisava acreditar naquilo e seguir. Ele não podia se expressar de outra forma. Não havia essa possibilidade. Contra as trevas da fé, é preciso instituir as luzes da razão. Da razão. Nós entendermos que existe um pensamento estruturado e lógico por detrás dos acontecimentos. E é esse movimento realizado na Europa, formulado na Europa, que foi intitulado do Iluminismo. Um movimento extremamente importante para a formação e codificação da doutrina espírita. E nós já vamos entender o porquê. Então, esses filósofos, esses cientistas que fizeram parte desse movimento, eles tinham esse tipo de pensamento. Eu não vou crer por crer. Eu não tenho que acreditar em tudo que me falam. Eu posso pensar primeiro. Falar assim: não, aquela pessoa tem razão, por A mais B. Porque, por exemplo, se vier um palestrante espírita aqui com grande notoriedade e fala alguma coisa errada, será que eu vou ter o conhecimento suficiente para falar assim: não, eu acho que ele não está certo não. No livro tal da codificação fala isso, isso e isso. Eu acho que ele cometeu um equívoco. Esses profissionais tinham esse ponto fundamental. Eu preciso pensar primeiro. Eu preciso ter fundamento, critério. E eles explicavam, enquanto as religiões explicavam o mundo pela crença, eles não. Eles explicavam pelas leis naturais. Existem leis naturais que explicam boa parte do que nos acontece. Não necessariamente a fé cega em Deus. Porque nós sabemos que o universo é regido por diversas leis, que através de Deus se fazem presentes. Mas aqui eles colocam de uma forma racional. Porque quando nós temos uma ideia de crença, fala assim: olha, não faz isso não que Deus castiga. Eu passo a temer. Então eu tenho que ter medo. Porque se eu fizer e algo sair de errado, Deus vai me castigar. Mas para eles não era assim. Para eles não funcionava dessa forma. É preciso educar o mundo na base da razão e não da crença. Crença cega. E aqui eu coloquei uma foto de Rousseau.
que também foi um profissional importantíssimo, que inclusive à época procurou abrigo na católica, na protestante, em inúmeras religiões. Foi expulso de todas, não foi bem aceito, porque pensava diferente, porque não concordava com as diretrizes que à época eram impostas. E aí, de fato, ele sofreu muito com isso. E ele dizia: a crença cria pessoas fracas. E aqui a gente precisa ter um pouco de atenção. A crença cega cria pessoas fracas. E fracas em que sentido? Esse livro, que foi escrito por ele, chamado Emílio, ele conta uma história de um garoto, de uma criança de 7, 8 anos. E criança de 7, 8 anos é muito arteira, tem uma energia de sobra. Sobe em cima do muro, pula do muro, sobe em cima da cama, machuca, rala o dedo. Tem energia. E ele explica que se uma criança for educada pela base da crença, ou seja, não sobe no muro não, se você cair, Deus vai te castigar. Não faz arte não, que se você fizer isso, Deus vai te castigar. Você vai ser punido. Essa é a educação pela crença. Ele dizia que o indivíduo criado nesse formato vai crescer inseguro, vai crescer com medo do mundo, descrente muitas vezes em Deus. Porque se eu tenho uma imagem de Deus punitivo, eu não posso errar. Eu vou ter medo, eu tenho que temer, não é verdade? Por isso, cria pessoas inseguras, cria pessoas que vão ter medo do mundo. Vai chegar na fase adulta, ele não vai saber de alguma forma criar estrutura emocional para enfrentar os desafios da vida. Então essa era a educação pela crença. E aí nós sabemos que Pestalozzi, que foi professor de Kardec, foi discípulo de Rousseau. Teve influência de Rousseau. E Pestalozzi, ele era tão genial também, e tão à frente da sua época, que nós sabemos que Kardec foi estudar na Suíça, e ele tinha uma escola. E à época ele já dizia: é preciso que as meninas estudem junto com os meninos. E isso foi um estardalhaço à época. Isso foi, assim, um momento de muita dificuldade, porque imaginemos nós o rigor que era a época. Fala, não, você está errado. Isso não pode, isso é um absurdo acontecer. E sabe qual que era a lógica dele? Por que que eu vou ter que separar algo que a natureza vai unir? Eu preciso educar. Eu preciso educar as crianças e não separar. Porque se eu separo, daqui 10 anos é problema. E por que separar? Eu preciso mostrar pela educação o que é o correto e o que é o errado. Isso à época de Pestalozzi. E aí, pelas informações que eu tive, pelas pesquisas até de um professor da USP, chamado Alisson Mascaro, ele disse que a escola dele fechou. Porque chegavam pais lá de uma determinada religião e ele não ensinava religião. Ele educava pela razão. E aí os pais, naturalmente, de filhos católicos, protestantes, judeus, diziam: olha, se não for ensinada a minha religião, a minha verdade, eu vou tirar meu filho da escola. E aí foram retirando. Até que chegou um ponto que fechou e Kardec regressou à França. E aí, Kardec regressando à França, ele, até hoje, salvo engano, o governo francês utiliza dos seus recursos psicopedagógicos oferecidos por Kardec à época no ensino hoje da França. Porque Kardec, aos 19 anos, 20 anos, ele escreveu o livro de aritmética, de tão genial que era. E ele colaborou para o ensino francês. E aqui ele coloca no livro que é Espiritismo uma citação que eu achei muito interessante, que resume um pouco disso. Uma coisa é estar convencido e outra é estar disposto a convencer-se. Ou seja, se eu estiver convencido ou não estar disposto, a verdade é uma só, ela não muda. Porque existem muitos de nós que, mesmo me mostrando ali as evidências de que algo existe, eu não me convenço. E está tudo bem. Mas a verdade ela não muda.
E a filosofia nos traz esse quê racional. E aí, se for aquilo que eu acho, já não passa pelo crivo da razão, porque o que eu acho pode não ser uma verdade. Como ele diz aqui, uma coisa é eu estar convencido, outra é eu deixar me convencer. Eu ter a disposição de aceitar novos pensamentos, de aceitar novas ideias, que é bem diferente. E, de fato, a filosofia espírita, se tratando de um movimento que primeiro pensa, nós temos que concordar que ela pensa fundamentada em alguma coisa. Porque Kardec não pensou só por pensar. E qual foi o fundamento, então, e a natureza do conhecimento espírita? A ciência. Porque se não fosse a ciência, nós não estaríamos aqui falando de espiritismo hoje. Porque quando as mesas começaram a girar na França, Kardec, ele relutou em querer estudar. Falou assim, não tem lógica isso. Só que começaram a escrever, através de batidas e tal. Ele falou assim, não, agora tem inteligência ali. Agora tem alguma coisa diferente. Eu vou começar a estudar. Eu vou começar a investigar por critério científico o que está acontecendo ali. E aí eu trouxe uma definição no Livro dos Espíritos. A ciência espírita compreende duas partes. Experimental uma, relativa às manifestações em geral. Era o que acontecia com as manifestações das mesas, o que aconteciam com as perguntas que faziam, essas interações. E a outra é filosófica, relativa às manifestações inteligentes. E aqui é o que separa o joio do trigo. Porque um fato é existir uma manifestação de alguma coisa. Outro é o pensamento inteligente estruturado em cima daquela coisa que se manifesta. Que é o que o Kardec fez. Ele estudou, por métodos científicos, aquilo que estava se passando à época. Não era o que ele achava. E ele tinha tanto bom senso que na codificação, eu não vou me recordar qual foi o palestrante, mas que através de estudos que fizeram, Kardec, em muitas citações de espíritos benfeitores que contribuíram, ele dizia assim, por mim, o meu raciocínio é diferente, mas eu respeito a ordem da espiritualidade. E o que prevalece é o deles. De tamanho bom senso que esse homem tinha. Então, relativo às manifestações inteligentes, é a filosofia. A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos só necessariamente haverá, como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. E hoje a ciência já tem descoberto inúmeros outros mundos que até então não houveram sido explorados ainda. Que filosofia já preencheu essa lacuna? Qual filosofia já veio nos mostrar isso com tamanha profundidade? O Espiritismo nula mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Dos mundos primitivos, de prova de expiação, de regeneração, dos mundos ditosos, felizes, por aí vai. Um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo. Francis Bacon, que também fez parte desse movimento à época e colaborou muito com o seu pensamento. E um pouco de filosofia leva a mente humana ao ateísmo. E de fato leva. Porque o indivíduo ele passa a não ter muito critério para avaliar as situações. E aí ele passa de fato a ser descrente em Deus. Por que existe tanto mal no mundo ainda? Já me fizeram essa pergunta, inclusive. Por que Deus permite isso tudo? Por que Deus permite que catástrofes aconteçam? E a doutrina espírita vem nos explicar tudo isso. Tudo isso. Um pouco de filosofia. Mas a profundidade da filosofia leva o homem para a religião. E religião não do ponto de vista que muitos de nós ainda temos. Que é uma questão de hierarquia, que é uma questão dogmática. Aqui não. No Espiritismo não. O fundamento religioso do Espiritismo é nos fazer entender que existe uma inteligência por detrás de tudo, resumidamente falando.
que existem leis que regem o universo, religar o homem a Deus, fazer-nos conscientes da vida após a morte do corpo físico, como diz Joana de Ângeles, desvendar o mistério da ultratumba, ou seja, da morte, após a morte física. Esse é o fundamento da religião. Esse é um dos pilares religiosos do Espiritismo, fazer-nos entender isso. E uma citação: os Espíritos só ensinam a moral do Cristo pela simples razão de que não há outra melhor. E aqui a filosofia faz parte, porque nos faz analisar se existe ou não uma moral melhor que a do Cristo. E de fato não existiu, e não existe ainda. Tanto é que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, eles respondem de uma forma muito categórica. Qual é o guia e modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra para que servisse de exemplo, de guia e modelo de fato? Jesus. Talvez seja uma das respostas mais simples, porém mais desafiadoras. Porque entender eu entendo, pela minha capacidade cognitiva, mas compreender é vivenciar Jesus no meu dia a dia. Aí já é mais complicado. Porque precisamos passar pelo processo de reeducação, de reformulação do comportamento, que é a moral. Mas então, de que serve o seu ensino se eles apenas dizem o que sabemos? O mesmo se poderia afirmar na moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes dele, por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos. Foi o que eu comentei, que antes de Cristo houveram filósofos que já introduziram o pensamento espírita antes de Jesus. Sócrates e Platão já falavam em termos quase idênticos que Jesus veio nos trazer. 500 anos antes. Confúcio, na China milenar, por exemplo, também já dizia. Aquela máxima, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Confúcio já dizia isso, antes de Cristo, de uma outra forma, mas com a mesma linha de raciocínio. E de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, fazem-se ouvir tanto na choupana como no palácio, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. O que ele quer dizer aqui é que a doutrina espírita ela precisa ser propagada, é que ela precisa ser difundida. De fato, a doutrina espírita, porque eu já vi muitas pessoas falarem em nome da doutrina aquilo que acham. Isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita é o que está codificado. E aí a gente vem aqui falar do que está codificado, do que foi escrito, do que foi sugerido pelos benfeitores. O pensamento filosófico de Sócrates se baseia na busca pela essência da pessoa humana, por meio do autoconhecimento intelectual e moral. Lá, naquela época, ele já falava de autoconhecimento, que hoje, inclusive antes da nossa reunião, nós estávamos conversando sobre as questões psicológicas que se apresentam no mundo hoje através de inúmeros desafios que nós sabemos que existem, que a Joana de Ângeles, por exemplo, em suas obras, vem falar exatamente sobre o que já era dito antes de Cristo, sobre o autoconhecimento, sobre a autopercepção, sobre nós nos conhecermos. Eu olhar no espelho e falar assim, quem sou eu? E essa é uma pergunta intrigante, porque os terapeutas, eu faço terapia, a primeira pergunta que me foi feita foi assim, quem é você? Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, não sei. Eu estou procurando me conhecer. Porque se eu falo assim, eu sou o Flávio, tenho 31 anos, trabalho com tecnologia, esse não sou eu. Isso faz parte de mim. Mas e a minha essência? E o que eu carrego comigo de emoção? Qual a minha estrutura moral? Esse sou eu. E aí o terapeuta me ajudou a entender. Falou assim, olha, o fundamento é esse, esse e esse. Você precisa disso e disso e disso para você começar a fazer esse trabalho de introspecção.
De eu olhar na frente do espelho e falar assim, eu ainda preciso melhorar nesse ponto. Mas esse aqui eu já tenho conquistado. Essa é a autoanálise. E Sócrates já dizia isso. Essa é uma citação que eu tirei de um artigo científico. Se a essência do homem é a busca pela consciência de si, esse olhar para dentro de si através da atividade reflexiva, descobrindo que na realidade ele é a sua alma. A virtude primordial do homem atua como a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. Nós somos a nossa cura. Por quê? Porque se eu reconheço que eu preciso progredir em algum ponto, eu sei exatamente onde melhorar. Vocês concordam? E Carl Rogers, que também salvo engano, já desencarnado, eu acho que é um psiquiatra, um psicólogo americano, ele diz, só há mudança quando há aceitação. E o que é aceitação? É olhar para ele e falar assim, eu ainda sou um pouco egoísta, mas eu sei onde melhorar. Porque como que eu posso progredir em determinado ponto se eu não reconheço que eu tenho esse problema? O problema não, que eu tenho esse desafio a superar. Eu não vou mudar. Se eu não reconheço, se eu não sei que naquele ponto ainda é o meu calcanhar de Aquiles, e aí eu preciso reconhecer. E eu só consigo reconhecer com a autoanálise, me conhecendo. Ter consciência de si é exatamente o processo de me conhecer. Fala assim, olha, quem sou eu quando determinada situação me acontece? Qual que é a minha reação? Ou melhor, qual que deveria ser a minha ação? Porque talvez a reação seja algo com a mesma força, porém em sentido contrário. Ou seja, se gritou comigo, eu grito de volta. Mas esse não é o ideal que Jesus veio nos propor. Então, o processo de autoconhecimento é extremamente importante para isso. E como a alma é a atividade cognoscitiva, a virtude será essencialmente a potencialização dessa atividade, ou seja, será a busca pelo conhecimento. E a autoanálise nos dá esse conhecimento. A terapia nos dá esse conhecimento. E deveria ser algo que todos nós pudéssemos ser submetidos a uma sessão de terapia. Todos nós. E eu não digo aqui para tratar algo que já aconteceu. Eu digo para nós darmos manutenção nas nossas emoções. Não precisa ter problema para fazer terapia. Eu não preciso estar vivenciando um desafio para fazer terapia. Então a terapia também serve para um processo de estruturação emocional. Também. Uma vez que a alma é racional, ela alcança a sua liberdade quando se livra de tudo que é irracional. E é aqui que a filosofia espírita se baseia. Porque se existe algo irracional, aqui não existe a filosofia espírita. Porque a filosofia espírita se fundamenta na razão. Ou seja, se algo é irracional, eu não posso considerar que seja filosofia espírita. É simples. Então foge de tudo que é irracional. Das paixões e dos instintos. Dessa forma, o homem se liberta o máximo possível das coisas que pertencem ao mundo externo e que alimentam suas paixões. E aí muitas pessoas também já me disseram, Flávio, mas você não acha que seria um erro de Deus colocar tanta tentação no mundo? Eu falei justamente o contrário. Porque como que ele pode testar o indivíduo sem dar uma avaliação para ele fazer? Como que um aluno testa o conhecimento com o professor, testa o conhecimento do aluno? Não oferecendo-lhe uma prova no final do ano ou no final do bimestre para ver se ele passa de ano com o conhecimento que ele adquiriu? É mais ou menos dessa forma. A analogia é quase a mesma. Como é que eu peço paciência a Deus, por exemplo, e peço que me envie uma pessoa como um Chico Xavier? É muito fácil ter paciência com um homem desse, velho. Não é verdade? Agora, meu Deus, me dê paciência. Ele vai te enviar ali um companheiro para pisar no seu carro. Porque como que eu exercito a paciência sem ser dessa forma?
Aí eu falo, nossa, mas eu pedi a paciência. Mas como é que eu posso perder aquilo que eu ainda não adquiri? O estupim meu é desse tamanho. Então, Deus se mostra muitas vezes dessa forma, nos desafios que nós enfrentamos na vida. E no amparo que nos é oferecido também. Que muitas vezes nós não temos as emoções equilibradas para perceber que nós somos amparados de todas as formas. Também a felicidade assume valência espiritual e se realiza quando a alma prevalece a ordem adquirida com a virtude. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa desses filósofos e aqui também eu coloquei uma citação de Rousseau, tirado de um artigo científico que fez à época falando sobre o movimento. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. Nada ou pouco definidos, porque até as ciências que derivam do estudo da mente humana têm descoberto inúmeras coisas que o Espiritismo já codificou. Tem mostrado, né? Inúmeras coisas. Por exemplo, André Luiz, na década de 40 ou 50, vocês podem me corrigir se estiver errado, psicografou através do Chico sobre a pineal. Hoje, a ciência estuda a pineal, mostrando exatamente o que foi escrito há 70 anos, 80 anos, por André Luiz. A Joana de Ângeles fala da estrutura emocional do indivíduo que hoje a psicologia moderna trata, porém de uma outra forma, mas que se fundamenta naquilo que ela escreveu. Então, esse movimento interior da alma é que o Espiritismo vem nos tratar. O Espiritismo nos traz inúmeros conhecimentos de inúmeras ordens. Inúmeras ordens. Mas, como o Espiritismo é Cristo, ele veio nos direcionar para um dos pontos principais para a evolução humana. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu posso saber a codificação inteira, de trás para frente e de frente para trás. Mas se da porta para fora, o Flávio que se apresenta aqui não se apresenta da mesma forma, quando eu desencarnar, a sabedoria da codificação não vai fazer tanta serentice para mim. Não houve trabalho da minha parte. Não houve esforço da minha parte. Porque o intelecto ele avança. A nossa inteligência ela avança. Porque é mais pelo ponto de instrução. O que é instruir? É colocar conhecimento. Agora, e a moral? E a educação? A educação, eu preciso olhar para mim e falar assim, Flávio, por que você se comportou daquela forma? Muda. E aí vem o esforço de mudar. Essa é a moral. E é isso que Jesus veio fazer. Nos mostrar, através de exemplo. Enquanto a época matava, eu falava assim, ame, perdoe, não julgue. E o Espiritismo não fugiu disso, obviamente. Porque o ponto principal, o pilar central é Jesus. Não pode fugir disso. Explica mais do que desvenda horizontes novos. Explica mais do que desvenda. Lembram que no início eu comentei sobre a questão filosófica do fundamento da razão? Aqui se faz presente. Explica. Não desvenda. Não chega afirmando sem fundamento. Nós encontramos explicações para tudo na codificação. É só nós estudarmos. É só nós frequentarmos a casa. Nós iremos conhecer. Então, explica. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito, a meta suprema, não são revelações, porém uma confirmação importante. Tocam-me ao vivo as verdades que por esse meio são postas em foco. Digo intencionalmente, meio por quanto, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Aqui nós aprendemos a raciocinar, a pensar com critério e não mais acreditar por acreditar. Não mais ter a fé cega, porque Kardec dizia, fé é aquela capaz de enfrentar a razão
em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. De enfrentar a razão. Então a fé ela tem que ser estruturada. E como nós conhecemos, é a fé raciocinada dentro da doutrina espírita. O Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. Está toda por criar-se a preocupação das questões morais. É fazer-nos enxergar que nós precisamos, é um propósito nós avançarmos. E pela lei de progresso nós iremos avançar de qualquer forma. Mas que nós podemos ir um pouco mais além. É só nós decidirmos. E isso está na mão de cada um de nós. Ah, Flávio, mas o que é o destino então? No livro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele diz: o destino é a nossa capacidade de fazer o bem ou o mal. Então aquilo que nós chamamos de destino, ele define como uma escolha que outrora nós fizemos e hoje nós estamos fazendo. E não existe dúvida. Mas como não existe dúvida? Se eu tentar soltar essa caneta, eu consigo? Se eu tentar, não. Ou eu solto ou eu seguro. Então a tentativa ela não existe. Ou eu faço ou eu não faço. Existe um esforço e talvez no primeiro momento nós não conseguiríamos chegar no objetivo. Mas isso é uma atitude de ter feito. Então ou nós fazemos ou nós não fazemos. É isso que a doutrina espírita veio nos dizer. E finalizando, depois que nós passamos por esses critérios científicos e filosóficos, onde está a nossa moral? Onde está o nosso critério religioso? Porque agora eu sei que para fazer o bem, eu não preciso ser espírita de fato, não tenho que ser ateu, eu tenho que ser humano. O Espiritismo vem nos ajudar com isso. Por que ainda é dito que nós precisamos tanto amar? Porque ainda nós não entendemos que precisamos amar. E eu estou falando amar a família, os amigos, estou falando amar todos, como Jesus veio nos mostrar. E isso precisa ser dito, isso precisa ser exercitado. Até que vai chegar um ponto que isso vai fazer parte do nosso comportamento, vai ser natural. O Chico, por exemplo, eu creio que muitos aqui vão recordar daquele episódio que aconteceu com a filha da Glória Pérez, aquele episódio triste, mas para nós analisarmos o nível de consciência que aquele ser tem. Ela foi ao Chico, obviamente desesperada pelo assassinato da filha, salvo engano, recebe uma carta da filha, e o Chico diz a ela: eu compreendo o seu sentimento de mãe, mas não deixe que ele seja linchado. Não deixem que judiem dele, que façam mal a ele. Falando para a mãe do assassino da filha. Esse é o amor que Jesus veio propagar. É difícil? Muito. Claro que é difícil. É um desafio. Mas o amor, ele começa em nós não fazermos ao outro aquilo que nos foi feito, se for ruim. Ali começa o amor, começa o perdão. Porque o perdão não é falar assim: oh, eu não te perdoo. Não necessariamente. É um processo de construção. E o amor começa aí. Então só de não retribuir o mal que me foi feito já é um grande passo. E é aqui que tem que estar a nossa moral. É aqui que o nosso comportamento enquanto cristãos tem que se fundamentar. Porque o Haroldo diz: cristão violento é uma aberração. Isso me tocou muito, porque é muito forte a gente falar isso. Mas é uma verdade.
Pô, eu sou cristão? Sou. Mas eu sou violento? Mas que parte de Jesus que foi violento quando ele esteve aqui entre nós? Eu nunca fiquei sabendo. Eu nunca estudei nada sobre. E aí eu sou cristão e sou violento? Há um contrassenso. Não é verdade? Então é nisso que a gente precisa pensar. E que nós também precisamos saber que temos a capacidade tremenda de fazer o bem. Muito mais do que nós imaginamos. Discute-se política que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. E aqui uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona, qual seria um ponto, um atributo que nos coloca na condição de seres imperfeitos? Eles respondem, o interesse pessoal. Salvo engano, na lei de justiça, amor e caridade. Salvo engano. O interesse pessoal. E aí passa pelo critério de justiça, pelo critério de caridade, pelo critério de amor, que fundamenta todas as outras leis morais. Mas o interesse pessoal que nós temos, ou seja, o direito é meu, o problema é do outro, nos coloca nessa situação de seres ainda em progresso, ainda imperfeitos. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos vão acumulado. Por que servir a Jesus é tão difícil? É tão desafiador? Porque se eu estiver num momento de agitação emocional, de turbulência, vir um anjo e falar assim, perdoa aquele que fez mal, eu falo, você está ficando maluco. Olha o que ele me fez. Mas esse é o comportamento cristão? Não é. Não pode ser. Não pode ser. Aos olhos das multidões, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto da alma. Isso é muito forte. Porque mostra ainda a direção que a humanidade tem tomado e os valores que têm sido enfatizados no mundo. Porque talvez muitos de nós, quando encontramos uma pessoa bem-sucedida, e às vezes nós sabemos que os recursos foram de um meio inviável, nós aplaudimos, nós veneramos. E às vezes nós passamos de um companheiro que está em situação de rua, complicada, passando por desafios, e nós nem olhamos. Nós não damos a devida importância. E muitas vezes é um ser muito mais evoluído que eu, que qualquer um de nós, por exemplo. Então a doutrina espírita vem nos mostrar que nós não temos que primeiro julgar, muito menos o livro pela capa, porque nós não conhecemos de fato. Porque quando Jesus veio aqui, ele não julgou ninguém, ele só abraçou, só amou. Então a doutrina espírita vem nos mostrar. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras próprias, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. E eu vi uma palestra do Caio Fábio, não sei se os senhores conhecem, acho que, salvo engano, ele foi pastor. E aí, numa dessas entrevistas, perguntaram a ele, você já viu demônio? Falei, eu estou curioso para saber a resposta. Aí ele falou assim, já vi. Na cara de espírita, na cara de padre, na cara de ateu, na cara de qualquer pessoa. Falei, agora eu entendi. Tamanha profundidade da reflexão desse homem. Porque anjos e demônios nós podemos ser. Aqui não existe aquele diabinho que fica esperando só para julgar, não. Aqui nós sabemos que céu e inferno é uma condição emocional. É uma condição da minha estrutura moral. Não existe questão geográfica para isso. E aí o Espiritismo nos dá o poder de escolha, que talvez seja dos atributos mais fantásticos da criação pela criatura. É dar a oportunidade do indivíduo escolher aquilo que ele quer. Muito embora seja responsável por aquilo que ele escolheu. É assim que nós aprendemos.
Ressuscitando o Espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ente supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas, esquecido, muitas vezes desconhecido, que somos nós mesmos, né? E finalizando, eu aqui agradeço imensamente o carinho da casa pelo convite. Eu espero que as reflexões aqui tenham sido proveitosas de alguma forma. Espero que tenha colaborado para o entendimento desse pilar fundamental da doutrina espírita, que também é um assunto muito extenso. Precisamos estudar cada vez mais para chegar mais próximos, né, do que é de fato a realidade, e que nós possamos cada vez mais e acima de tudo servir a Jesus. Sermos da porta para fora discípulos de Jesus, que é isso que Ele quer e é essa a grande proposta da doutrina espírita. Além de sermos conhecedores, fazermos, trabalharmos para o bem em prol do próximo e de nós mesmos também. Muito obrigado pelo carinho do convite, agradeço a todos a presença e tenham todos uma ótima noite.